os dados voltaram conforme prometido, né? E aí, só que tem uma coisa, até agora, porque diz que até quinta-feira também teria uma outra mudança. Não tem detalhamento. Você não consegue acessar no detalhe, assim. Tá lá, mas não tá. Foi colocado de uma forma bem geral, sem acesso a detalhes desde a tarde de ontem. São informações que tinham sido retiradas do ar há cerca de 2 semanas, né? E aí a justificativa é de que precisava se proteger os deputados. Era necessário que os deputados fossem protegidos, porque as pessoas iam pegar as notas do que eles torraram e iam fazer distorções em cima para mostrar que eles são gastões, digamos assim, para fazer campanha negativa. Para usar contra. Mostrando quanto torrou de gasolina, quanto que o outro bebeu no restaurante, quanto que o outro comeu no restaurante e tal. Então, e poderiam existir distorções, porque é uma verba que ela é prevista, né? Ilegalidade não tem, né? A gente não pode gostar, não gostar, pode achar moral, não moral, mas ela existe e não tem nada de errado aos olhos da lei com isso. Então, a justificativa foi essa. E a direção da Assembleia já tinha dito que estava com receio de sofrer distorções, né? Que os dados fossem levados a público e que existisse um ataque ali aos deputados de maneira injusta. Então, resolveu remover. Só que gerou muita polêmica essa remoção, né? Porque como é que você não disponibiliza um gasto... O que é lei? De alguém que está usando um dinheiro público, porque é nosso... das pessoas, né? Para fazer o seu trabalho. Rafa, então... É como a Casa de Leis, quem faz a lei, quem faz a Constituição do Paraná, quem julga, por exemplo, o governador, como essa casa tem uma lei a cumprir, ela não cumpre. Então, é complicado, né, Riva? E aí, por exemplo, veio essa justificativa, a Assembleia trouxe a sua visão, a gente está pontuando, inclusive, para dar espaço aqui para os dois lados da história, né? Tanto aos movimentos de transparência da informação, que criticaram duramente essa postura, quanto à Assembleia, que diz que gostaria de evitar desgastes desnecessários e injustos aí com a distorção dos dados. Muito bem, no fim das contas, a Assembleia acabou voltando atrás. Eu não acho esse termo meio redundante, né? Que ninguém volta pra frente, mas enfim, foi isso mesmo que aconteceu, decidiu rever a sua postura e os dados apareceram, só que tem um detalhe, que é meio pegadinha, porque antes você tinha os documentos e as notas fiscais de cada um dos gastos que foram feitos pelos deputados ou seus assessores. Discriminados. Tinha uma nota do restaurante, uma nota do hotel e tal. E isso ainda não entrou no site. Mas a gente vai guardar até quinta-feira para ser justo, porque a Assembleia tinha dito que ia trazer as informações de fato em 2 etapas, né? Hoje, quando você entra lá, você encontra o número da nota fiscal, sim. Mas não tem os arquivos com as informações. Você não vê a nota, você só encontra o número da nota. Então, a direção da Assembleia tinha justamente suspendido essa divulgação de dados, porque disse que o detalhamento poderia ficar do ar por um período de até 90 dias. Porém, depois da repercussão negativa, daí decidiu rever a posição, e é isso que temos. Não é nem 33 mil, Riva, é 36 mil a verba atualizada. É maior. Eles têm 36 mil reais para gastar e receber o reembolso. Mês? É mês? Transporte, alimentação, telefone, combustível, carro, divulgação da atividade parlamentar, entre outros. Porque, de fato, o deputado representa o Paraná, não pode ficar só em Curitiba, né? Ele tem que viajar para sua base, ele precisa ouvir as necessidades de outras regiões, o que as pessoas estão querendo, fazer audiências públicas, enfim, descobrir demandas que possam virar projetos de lei, que possam virar propostas, não pode ficar encastelado. Então tem essa verba para isso. O problema é que fica esquisito quando você não mostra, né? Se você mostra, eu acho que tá tudo certo. Muito bem, vamos ouvir então o presidente da Assembleia Legislativa pra gente trazer o contraponto aqui do deputado Ademar Traiano, que ele fez questão de dizer que as informações estão sim no site, estão sim respeitando a proteção, a lei de dados, né? E também estão protegendo os próprios deputados. Vamos ouvir aí o que disse o presidente da Assembleia. As correções necessárias no sentido da proteção dos senhores deputados, conforme determina a lei, né, geral de proteção de dados. Todas as informações já estão disponibilizadas no portal de transparência. Os dados dos funcionários já estão disponibilizados, tanto funcionários quanto dos próprios parlamentares. Salário, todos eles já estão disponibilizados. Aquilo que era como obrigação legal,
já está no portal de transparência. A única coisa é que nós procuramos salvaguardar dados pessoais dos senhores deputados que estavam lá expostos no portal de transparência. Tá aí, portanto, então, a fala do deputado presidente da Assembleia, Adhemar Traiano, dizendo que não pode expor também as informações, CPF, os dados... Que é justo. Que é justo, não tem que expor mesmo. Esse ponto realmente não precisa estar lá. Mas em outros anos a gente, só para pontuar, tinha, né, de fato, algumas notas demonstrando para trazer ainda mais transparência, tirar dúvidas, né? Aí não tem distorção. Quando você mostra o dado, esse temor de distorção não existe. E quando há uma distorção, né, Riva, sempre pode se procurar o caminho legal para rever distorção, ainda mais deputados que são super influentes, sim, super poderosos, tem trânsito com vários juízes, né? Enfim. E as pessoas perguntam por que todo mundo quer ser eleito, Rafa? Porque tem poder, porque tem influência. Se você precisa conversar com um promotor, liga pra ele, fala, é o deputado tal, ele vai te atender. Isso. Se você liga para um promotor e fala, não, aqui é o comerciante Zé das Couves. Aqui é a Rafaela e o Rivaroli. Quem que vai atender a gente? Rapaz, não dá não, a secretária vai... Entende? Ou o secretário, enfim. Vai dizer, ih, rapaz, o atendente ele vai dizer, não vai dar não, hein? Tem agenda ou vai jogar lá pra frente. A diferença é essa. A diferença é exatamente essa. Agora, os dados pessoais também, eu concordo em absoluta, Rafa, tem que proteger. Não pode colocar os dados dos deputados. Mas eu preciso saber quem é o deputado. Eu preciso saber qual é o gabinete, por que ele gastou, como gastou, quando gastou, quanto gastou e por que gastou. É um direito nosso pela lei de acesso à informação e pela lei da transparência. São duas leis numa só. Pois é, Riva, e quem fizer uma uso das informações para atacar os deputados, que responda, não é verdade? Você não pode distorcer informações. De maneira nenhuma. O deputado que gastou demais, que ele se responsabilize sobre isso. Querendo proteger o deputado, não, você tem que proteger o dinheiro público, a administração pública, a conduta do mandato. O deputado que errou, que a gente vai em cima da assessoria dele, é a assessoria dele que responda, concorda comigo, Rafa? Eu senti o temor, por exemplo, de que existisse uma campanha negativa em cima de alguns deputados com distorção de informações que estivessem públicas. Mas para isso a gente tem mecanismos, se é uma preocupação dos deputados. Alguém vai pegar e vai dizer, né, que eu sou o Gastão, que eu torrei, que eu não sei o quê. Se não é verdade, quem escreve isso... Paga. Então, se essa é a preocupação de que haja uma distorção das informações, depois os deputados têm como cobrar das pessoas que distorceram. Agora, não colocar a informação completa não é a solução. Isso não é a solução. Sonegar a informação nunca é o correto. Isso. Vocês ocupam cargos públicos, vocês estão numa instituição pública, vocês estão num poder do Estado. E, em sendo assim, tudo tem que ser límpido, claro, transparente e cristalino. E ponto. Estranhamente veio no período eleitoral, né? Estranhamente veio no período eleitoral que acontecesse tudo isso. E eu vi um deputado dizendo, eu não me recordo qual, que o escrutínio das eleições é que vai dizer se fiz um bom trabalho ou não. Gente, tem gente que faz um trabalho porcaria como deputado e é eleito há tantos anos porque tem um eleitorado já pronto, Rafa. Porque tem um curral eleitoral, pode fazer a porcaria que fizer, vai ser reeleito. Só a eleição não diz, o escrutínio das eleições não diz se é um bom deputado ou um mau deputado. Tem deputado que fica aí há quanto tempo e não vale nada. Tem vereador que fica aí há quanto tempo e não vale nada. Tem prefeito que roubou e foi reeleito. Só o endossamento das urnas não quer dizer que seja bom ou ruim. Eu quero ver o trabalho, eu quero ver como cuida das coisas. E deixa a gente noticiar. Não é um país livre? Não é um país democrático? Tem direito à informação? Então deixa a gente mostrar. Quem errou depois seja responsabilizado. Mas é muito difícil errar uma nota fiscal, né? Uma nota fiscal é a coisa mais difícil de errar. Porque ela é um documento, o documento não tem erro, é fato. Ponto. 11h48. Olha, para fechar o assunto Assembleia Legislativa, a gente vai ouvir agora também o presidente da Assembleia comentando aquela ação que o Ministério Público apresentou, que o Ministério Público está junto ao Tribunal de Justiça querendo algumas respostas sobre o trabalho dos assessores dos políticos da Assembleia Legislativa, que são aqueles
assessores externos. Não dão expediente aqui em Curitiba, no Centro Cívico, mas em escritórios políticos espalhados pelo Paraná. E o que diz o Ministério Público, né? Que o atual modelo que rege os agentes políticos, ele tem pouquíssima transparência. Não se sabe quando é que eles ficam, qual que é a carga de trabalho, se de fato existem. Então, o presidente da Assembleia, ele rebateu aí esses questionamentos, né? E acabou respondendo aí, dizendo que não vê nenhuma dificuldade em alinhar a situação para conseguir responder de forma clara o Ministério Público. Ele ainda disse que cada deputado estadual e chefe de gabinete é que tem que controlar como é que trabalham esses assessores externos aí que os deputados estaduais contratam. E segundo o Ministério Público não tem grandes informações. Vamos ouvir o presidente da Assembleia. É normal, né, que o Ministério Público proceda desta forma, mas não vejo nenhuma dificuldade para o alinhamento na sequência. Eu entendo isso como um ato, né, de direito do Ministério Público, mas essa situação ela será totalmente adequada. Vejam bem, não é servidor da administração, é do parlamentar, é aquilo que o parlamentar tem o direito de contratá-lo ou nomeá-lo. A responsabilidade da fiscalização é de competência do parlamentar. Ele assume essa responsabilidade. Agora, se há uma imposição por parte do Ministério Público, nós não estamos vendo nenhuma dificuldade que o nosso servidor de gabinete, lá no interior, preste e faça um relatório para informar e poderemos também colocar no portal de transparência. Então a gente tem o presidente da Assembleia, com esse tom que não tem grandes dificuldades, que a responsabilidade é do parlamentar. Só que aí veio o primeiro secretário da Assembleia, que é o Luiz Cláudio Romanelli, com um discurso um pouquinho diferente. Ele falou que a Assembleia vai entrar e contestar na justiça aí, né, essa ação do Ministério Público. Vamos ouvir. Nós temos uma legislação que ela segue rigorosamente aquilo que prevê o regulamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nós aqui não temos nenhuma inovação em relação àquilo que já é praticado no Congresso Nacional. É claro que nós sempre podemos aprimorar a legislação, mas nós vamos contestar no mérito a ação proposta pelo Ministério Público, inclusive que não é nem de inconstitucionalidade da lei, mas por omissão. E efetivamente o que eles tratam são temas que, na verdade, estão na alçada da esfera da competência, né, da atividade parlamentar, e nós efetivamente sabemos como esse trabalho se dá e que cada gabinete parlamentar administra, de acordo naturalmente com a demanda que tem, aquilo que é da sua responsabilidade. Tá aí, portanto, Riva, a gente só lembrando que a gente abre espaço para a Assembleia Legislativa se manifestar, que a respeito dessas situações, o Ministério Público, todas as partes, né, Jovem Pan News, aqui tem as portas abertas para quem quer que queira manifestar e trazer um contraponto ao que a gente está trazendo como informação. E aí, Riva, deve se estender esse desentendimento entre a Assembleia e o Ministério Público, apesar do tom de amenidades do presidente, querendo dizer que é uma questão de conciliação simples. E é mesmo, né? De pegar o processo, Rafa, e dizer, gente, nós vamos arrumar o processo aqui. O que o Ministério Público quis dizer, olha, nós vimos uma coisa errada aqui, vamos lá, vamos sentar e vamos achar um processo correto da gente fazer essa supervisão do trabalho desses assessores que ficam rodando o Estado do Paraná, que estão nas famosas bases eleitorais, né? E tudo mais. Vamos. Porque, Rafa, não tem como medir. Hoje, você paga um assessor que está trabalhando? Em que momento? Que horas entrou? Que horas saiu? A gente precisa desse controle. Esses assessores também são pagos com dinheiro público. Faz pelo celular. Hoje chama o Celepar na conversa. Chama o Ministério Público, a tecnologia da informação da Assembleia Legislativa, que tem profissionais gabaritadíssimos ali dentro. Coloca um aplicativo no celular em que manda foto do trabalho em determinados períodos, do que está fazendo, áudio e vídeo, e fica feito esse controle e ponto. Ninguém está dizendo que o trabalho de assessor é irregular, longe disso. Nós estamos dizendo que precisa ter um controle sobre esse trabalho, sobre como eles fazem, onde estão, o que estão realizando. Até pelo bem do próprio gabinete, da própria Assembleia. Imagina um assessor sai, Rafa, e fala assim, eu trabalhava 15 horas por dia. Aciona na justiça e leva. É mais dinheiro público que vai, é para o bem do controle de todo mundo. Ponto. Sentou, resolveu, a polêmica acaba e a gente aperfeiçoa a lei. E traz mais ferramentas para esse controle. É o que o Ministério Público está pedindo. E com toda a razão, Rafa. 11